Olá pessoal, esse é mais um vídeo sobre neurociência e técnicas de coaching para melhorar nossa comunicação em inglês. E hoje eu vou falar da Flip Technique. A Flip Technique pode ser usada quando você quer sair de um estado de nervosismo e frustração para um estado de entusiasmo e motivação. Antes de explicar, algumas informações. A gente vai trabalhar com dois pares de emoções. O primeiro par é o nervosismo e o entusiasmo. E o segundo par é a frustração e a motivação. O que acontece no caso do nervosismo? Geralmente a gente se sente nervoso porque estamos pensando em algo que pode dar errado. E isso causa o nervosismo. Pode ser uma via de mão dupla. Ou eu fico nervoso porque estou pensando em algo que pode dar errado, ou por pensar em algo que pode dar errado, eu fico nervoso. O entusiasmo é o contrário disso. O entusiasmo é pensar em algo que pode dar certo. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho uma apresentação de trabalho na semana que vem. E aí eu começo a pensar, ai meu Deus, eu vou ter que fazer essa apresentação em inglês. Ai, minha pronúncia tá tão horrível. E aí você já se imagina se dando mal na apresentação porque sua pronúncia não é boa. Ai, as pessoas não vão me entender direito. Será que as pessoas vão me entender? Ai, será que eu tenho inglês suficiente? Se você parar para analisar, todos os pensamentos que você está tendo são relacionados a algo que pode dar errado. Logo, você se sente nervoso. A situação contrária, que seria de gerar um entusiasmo, é pensar no que pode dar certo nessa apresentação. Vamos lá. Poxa, eu tenho uma apresentação semana que vem. Tá, eu tô um pouco nervosa, mas vai ser uma oportunidade tão boa pra mim. Eu acredito que o fato do meu chefe ter me convidado para fazer essa apresentação já é um sinal de que ele confia em mim, confia no meu inglês, né? Então, acho que vai ser uma boa oportunidade para eu ficar mais visível na empresa. Olha a diferença. Entusiasmo, pensar sobre algo que pode dar certo, sobre algo que vai dar certo. Vamos lá para o caso da frustração e da motivação. Geralmente, a frustração está relacionada a focar em algo que está dando errado agora, ou algo que já deu errado na sua percepção. Exemplo, ai, tô estudando inglês já faz tanto tempo, mas olha aí, tô fazendo essa atividade do passado e tô cometendo erros. Fiz esse quiz, cometi 4 erros. Ah, não tem jeito, eu não consigo mesmo aprender inglês. Já tive outras experiências. Analisando o meu pensamento, estou pensando, focando a minha energia em coisas que estão dando errado. Ou seja, eu cometi alguns erros no quiz. Outro, antes eu já estudei inglês e não deu certo. Logo, sinto frustração. De novo, é uma via de mão dupla. O contrário disso seria a motivação. O que é a motivação? É você colocar a sua energia no que está dando certo agora, ou no que você quer que dê certo no futuro. Mas vamos colocar no presente. Exemplo, tô estudando inglês de novo. Poxa, fiz esse quiz, cometi 4 erros, mas nossa, acertei 7. É sinal de que eu tô melhorando, né? Fui numa loja comprar um produto outro dia, eu não consegui falar tudo que eu queria, mas foi muito melhor do que da outra vez que eu fui. Consegui fazer uma pergunta pro vendedor, já é alguma coisa. Tá vendo? Estou focando no que tá dando certo. Por quê? Na nossa vida sempre vão ter coisas dando certo, na nossa perspectiva, e dando errado. Só que a gente geralmente foca mais no negativo. Enfim, a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Bom, como eu disse no início, hoje a gente vai ver a Flip Technique. E o que a Flip Technique tem a ver com esses sentimentos? O segredo é, como que eu faço para sair de um estado de nervosismo para um estado de entusiasmo e de um estado de frustração para um estado de motivação? Para tornar essa técnica mais visível para vocês, eu vou usar essa carta de tarô. O que é Flip? Flip é simplesmente fazer isso aqui. A gente vai flip de um estado de alerta para um estado de happy brain. E vocês que já são meus alunos há algum tempo devem lembrar que o melhor estado para se aprender algo é o estado de happy brain. Ou seja, quando o seu cérebro está calmo, isso tudo entre aspas, tá, gente? Está calmo, relaxado, sem estresse. Tem 2 passos para usar essa técnica. Primeiro, você precisa identificar quando você está num estado de alerta. Como que eu identifico? Preste atenção no seu sentimento. Tô me sentindo nervoso, frustrado. Segundo, o que é que eu tô pensando? Vou observar o que eu estou pensando. Identifiquei, estou num estado de alerta. E aí nós vamos flip para o happy brain. Como que a gente faz isso? Mudando os pensamentos. Simples, né? Então, se eu estou pensando em coisas que podem dar errado na minha apresentação, eu vou começar a pensar em coisas que podem dar certo. A nossa emoção e o nosso pensamento estão conectados. Aliás, emoção, pensamento e ação. Não dá para dissociar um do outro. Por isso, na maioria das vezes, quando eu estou pensando em coisas que podem dar errado, automaticamente
automaticamente eu sinto o nervosismo, isso vai pro meu corpo também. Eu sinto um frio na barriga, às vezes sinto dor de cabeça, me sinto suando, tá tudo conectado. Então, identifiquei, estou no estado de alerta. Observei o que é que eu tô pensando, o que é que eu tô sentindo. Flip, vou começar em coisas que podem dar certo. Pensando no sentido de entusiasmo, né? No exemplo da apresentação no trabalho que eu dei. E quando eu faço esse flip, não adianta só mudar aqui. Você precisa sentir isso. Então, se eu tô pensando em coisas que podem dar certo, mas o meu sentimento, as minhas sensações corporais ainda são de que eu estou nervoso, é porque você ainda não tá incorporando o seu pensamento com o seu sentimento. Ainda não tá dando um match. Então, respira, vai observando o seu corpo. Tá ficando mais relaxado? Ainda tá suando muito? Ainda tá com muito frio na barriga? Vai observando e serenando aos poucos. É assim que se usa a técnica, sem complicações. É fácil de fazer isso? Olha, fácil de fazer é. O problema é você manter. Por quê? Como alguns de vocês já sabem, porque eu já expliquei e também tá lá no meu livro, o nosso cérebro, ele tem uma tendência a focar no que é negativo. Por quê? O negativo ensina. Quando você comete o erro ou você passa por uma situação difícil, muitas vezes é a melhor forma de se aprender algo. Não importa se é um aprendizado de línguas ou na vida. Então, por isso, o nosso cérebro, ele foca mais no negativo. Porque o negativo ensina, o negativo te ajuda a sobreviver. Já o positivo, você tem um momento de alegria e depois passa. Não é assim? Tanto é que você tem 9 comunicações de sucesso em inglês. Acontece uma coisa que não deu certo, você foca naquilo dali, não é verdade? Então a técnica flip, ela é simples, mas é difícil de manter, porque o nosso cérebro já conhece esse caminho pro nervosismo, pra frustração. Esse é um caminho fácil, porque a gente já faz isso a vida inteira. Então quando a gente quer mudar esse caminho para esse estado de entusiasmo e motivação, é como se você estivesse construindo uma nova rua. Então você precisa passar por essa rua várias vezes para que seu cérebro se sinta confortável nesse caminho. Então você precisa de prática, aprender a se auto-observar, a controlar as emoções, a prestar atenção nos pensamentos, esse equilíbrio que eu falei, emoção, pensamento e ação. Então essa é a primeira consideração, é preciso prática. A segunda consideração é a seguinte: gente, não tem nada de errado em sentir-se nervoso, frustrado, triste. Nós somos seres humanos. Então a ideia nunca é eliminar essas emoções, porque isso seria unnatural. Então esqueçam isso. A gente não elimina emoções, entre aspas, negativas. A questão é, quando a gente está sempre nessas emoções, quando a gente está por um longo período nessas emoções, aí pode se tornar um problema. Por quê? Atrapalha a sua performance. A gente está falando especificamente de comunicação, então eu vou focar nisso. Atrapalha o seu aprendizado, atrapalha a sua comunicação na vida real. Então o que a gente precisa desenvolver é essa percepção. A terceira consideração é que essa técnica não significa que você vai ignorar fatores de risco. Por exemplo, no caso da apresentação no trabalho na semana que vem. Se eu identifico que a minha pronúncia pode ser um problema, o jeito que eu organizo a minha apresentação pode ser um problema. Se eu identifiquei isso, eu preciso agir sobre isso. Então, eu vou criar estratégias. Bom, se eu sinto que minha apresentação pode ser um problema, eu vou marcar uma aula com Fernanda só pra praticar essa apresentação. Beleza, eliminei aquilo da minha lista. Se eu acho que a organização da minha apresentação pode ser um problema, eu vou mandar minha apresentação pra Fernanda pra ela me dar um feedback. Pronto, risquei da minha lista. Em vez de ficar martelando aquilo dali. Ai, não é minha pronúncia, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, identificou um fator de risco, toma uma atitude e segue em frente. E pra terminar, é normal ter um friozinho na barriga quando você vai fazer uma coisa nova, uma coisa que é importante pra você. Eu me lembro que em alguma entrevista um ator falou assim, quando você tem um novo papel ou você vai fazer uma nova peça no teatro, uma novela, e você não sente mais frio na barriga, é porque tem alguma coisa errada, acabou a emoção naquilo que você tá fazendo. E não só na comunicação em inglês, mas em tudo na vida, eu acho que é muito parecido, mas vamos focar no inglês. Quando você se sente nervoso por aquele friozinho na barriga, pra uma apresentação no trabalho, é sinal que você se importa, é sinal que aquilo dali é importante pra você, é sinal de que você quer fazer da melhor forma que você puder. Então tá tudo bem, o friozinho na barriga é bem-vindo. Se você vai ter uma reunião na escola do seu filho e aí dá aquele nervosismo, não é nervosismo, é o friozinho na barriga, é porque aquilo é importante, é porque quando você estiver falando com a professora do seu filho, você quer ser entendida, porque a educação do seu filho é importante pra você. Que ótimo, que bom que você tá sentindo esse friozinho na barriga. Não se condene por isso e nem tente eliminar isso. Ser fluente em inglês não quer dizer que você nunca mais vai ficar nervoso quando tiver uma apresentação. Então, tenha paciência com você também. Então, gente, resumindo. Primeiro,
Identifique estados de alerta. Geralmente acontecem quando você está pensando no que pode dar errado ou quando você foca no que está dando errado ou que já deu errado na sua perspectiva. Identificou estados de alerta? Flip. Pense no que pode dar certo no futuro ou pense no que está dando certo agora. Lembre-se que sempre vão ter coisas dando errado, entre aspas, e coisas dando certo. Aonde você coloca a sua energia é onde os seus projetos vão se desenvolver. Então, se você foca a sua energia no negativo, aquilo cresce. Se você foca a sua energia no erro, o erro cresce. Mas se você foca a sua energia em algo mais produtivo, no seu aprendizado, no seu crescimento, aquilo dali também vai florescer. Bom, espero que esse vídeo seja útil, não só para a comunicação em inglês, mas na vida de vocês.